Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, domingo, e nossa reflexão está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios 15, 33. E ele diz o seguinte: Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Amém. Bom, meus queridos, não é a primeira vez que eu leio esse versículo, e eu achei, assim, bateu a vontade de lê-lo de novo, ainda mais agora domingo, né, o primeiro dia da semana, então a gente começar a semana já com isso, né, na nossa mente. As más companhias corrompem os bons costumes, né? Por mais que a gente possa achar que não, né? Não, isso não é assim, eu sei, né? Eu consigo evitar, né? Que eu me corrompa, que eu mude o meu comportamento, né? Devido à convivência com outras pessoas, eu sei que eu permaneço firme, eu sei que eu não mudo, né? A gente sabe, né? No fundo, por mais que a gente não queira admitir, a gente sabe que isso não é verdade. A gente acaba se corrompendo sim, a gente acaba mudando sim. Tanto que não sou eu que estou dizendo, né? Não é o José que está falando, não, é Paulo. É o apóstolo Paulo que está dizendo isso, né? Não se deixe enganar, né, meus queridos? Não se deixe enganar, que a gente não perca esse ensinamento, que a gente não ache que com a gente não acontece. Acontece sim, né? A gente acaba pegando o jeito, pegando o comportamento, a gente acaba pegando as palavras, o modo de falar e muitas vezes até o modo de pensar, né, das outras pessoas, se a gente, né, convive com pessoas contrárias ao que a gente pensa, contrárias ao que a gente segue. Então, que a gente tenha isso como verdade absoluta, está na Bíblia, né? Então, tudo que está na Bíblia é o nosso manual de vida, é verdade, acontece com a gente sim, né? A primeira vez que eu ouvi essa frase, que eu ouvi esse versículo foi lá em São Paulo, né, na igreja Cristo é a Resposta, do pastor Natalino, que eu falo sempre dele aqui, sempre da igreja lá, onde eu fui batizado, lá em Santos, na cidade de Santos. E a primeira vez que o pastor Natalino falou isso também, eu fiquei, na hora eu pensei, falei, cara, mas como assim, né? Quer dizer que agora eu tenho que mudar, né, até as minhas amizades, agora que eu me converti, eu tenho que mudar até as minhas amizades. E eu achei meio forte, né, o que ele falou. Depois eu vi, né, passando o tempo, que não era eu que ia mudar as minhas companhias, não. As companhias era o contrário, né? As companhias que não serviam mais para mim, elas foram se afastando, né? Parece que é uma coisa natural, né? Elas foram se afastando. Por quê? Justamente para que não aconteça isso, né? Então Deus trabalha direitinho para que não aconteça isso, para que eu não me contamine mais com as más companhias realmente foram saindo, foram me deixando, né? E eu não digo más companhias, assim, de companhias que faziam coisas erradas, não, nada disso, eu nunca tive amizade, assim, né? Com pessoas que faziam tudo errado, que eram bandidas, não, nada disso, não é esse ponto, né? Pessoas que não seguiam, né, mais aquilo que eu pensava, aquilo que eu comecei a pensar, né, quando eu me converti, as coisas que para mim, né, que faziam sentido começaram a não fazer mais, né? Então as coisas do mundo, né, foram, sabe, eu fui deixando para lá, eu fui deixando para o lado, eu fui deixando para depois, eu fui largando, por quê? Porque não tinham mais nada a ver com
o meu novo estilo de vida, né, com a minha nova criatura, né, que eu estava nascendo ali e que estou nascendo todos os dias, né? A gente se torna nova criatura todos os dias. A gente renasce, né, todos os dias, nova criatura. A gente vai abandonando as coisas do mundo. Então, as pessoas que não conseguem, né, que não conseguiram e que não conseguem até agora e não mudaram e não largam as coisas do mundo, elas foram me largando. Por quê? Porque eu já não era mais do mundo. Então, não fui eu que precisei abandonar ninguém, as pessoas foram me abandonando. Né? E por quê? Porque realmente também não eram meus amigos de verdade. Né? E eu digo amigos, digo parentes, né? Porque não eram, né, verdadeiros, não tinham amizade verdadeira, não tinham sentimento verdadeiro. Porque se tivessem, não teriam me abandonado, né? Teriam entendido, teriam visto, não, peraí, cada um, né, tem o seu modo de pensar, cada um tem a sua religião, cada um tem o seu, cada um que escolhe o seu modo de pensar, o que seguir, nós temos que respeitar, né? Então, não foi isso que aconteceu. Eles me abandonaram. Ótimo, beleza, né? Não tem problema algum. Mas, né, que a gente tem que ficar realmente atento a isso, porque se a gente renasce, como eu disse, né, novas criaturas todos os dias, então as coisas, né, que não nos servem mais, a gente tem que ir deixando de lado. Realmente, as coisas do mundo não servem, né, para as coisas de Deus. Né? Então a gente tem dois caminhos a seguir: o mundo ou a Deus. Né? Então, se eu me converti, se eu prezo a palavra de Deus, se eu prego a palavra de Deus, se eu trago a palavra de Deus para o meu dia a dia, né? Se eu vivo cada vez mais as coisas de Deus, consequentemente eu vivo cada vez menos as coisas do mundo. Né? Isso é natural. Né? E outra, né? Se a gente realmente não abandonar as velhas companhias, né? Se elas não nos abandonam, como aconteceu comigo, a gente tem também daí que filtrar, que começar a filtrar. Então, certas coisas não cabem mais na nossa vida. Então, certos costumes, né, certos hábitos, aí não é só as companhias, os hábitos, né, os costumes também têm que ser mudados, né? As coisas que a gente vê, por exemplo, na televisão, os programas, as coisas que a gente assiste, tem coisas que não cabem mais, né? Tem coisas que não dá mais para a gente assistir, músicas, tem música que não dá mais para a gente ouvir, tem roupas que a gente não consegue mais, né, vestir também. Então isso acontece, né, comigo, né, naturalmente. Não é que ninguém falou para mim: olha, você não ouve mais essa música, tá? Você não coloca mais essa roupa. Não, ninguém precisou falar, né? Eu não me sinto mais bem, não me sinto mais à vontade ouvindo certas músicas, vendo alguns programas, colocando algumas roupas, não me sinto mais, né, à vontade, não me sinto mais bem. O que é isso, né? É a minha proximidade cada vez mais com as coisas de Deus e o meu abandono das coisas do mundo. Acontece naturalmente, é o Espírito Santo nos direcionando, né? Mas para isso a gente precisa renascer todos os dias, a gente precisa cada vez mais procurar as coisas de Deus, renunciando às coisas do mundo. São escolhas, né? Então, cada escolha que eu faço, eu renuncio a alguma coisa, né? Não tem como escolher uma coisa e não renunciar a alguma, né? Faz parte. Eu escolho A, eu renuncio a B, né? E eu vou ter consequências, é claro, com as minhas escolhas, óbvio, né? Mas escolhendo as coisas de Deus, as minhas consequências serão as melhores possíveis, né? Escolhendo as coisas do mundo, as minhas consequências serão as piores do mundo. É simples. Então é isso, né, queridos? Nesse domingo, a gente pare para pensar o que a gente está fazendo com as nossas companhias, né? Estamos investindo em companhias que realmente agregam coisas à nossa vida ou não, né? Estamos investindo em companhias que estão nos levando para baixo, querendo nos derrubar, querendo nos desviar do caminho de Deus. Então a gente tem que ficar atento a isso. Sabe aquela coisa: mas aquele meu amigo, ele é tão bonzinho, ele é tão bacana, eu conheço ele há tantos anos,
nossa, mas mesmo que ele faça algumas coisas erradas, que ele tenha uns pensamentos doidos, não, mas ele é meu amigo, eu fico com ele só um pouquinho. Cuidado, cuidado. Tem um ditadinho que eu vi uma vez, não me lembro aonde, mas vi uma vez, e tem tudo a ver com isso que a gente está falando hoje. E o ditadinho é o seguinte: passarinho que anda com morcego acaba dormindo de ponta cabeça. É uma coisa boba, mas é a pura verdade, né? A gente acaba se contaminando. Então, cuidado, cuidado, né? Procurem, né, as companhias que agreguem coisas à sua vida, né? E como eu disse, também com costumes, com roupas, com programas que a gente assiste, os programas hoje, as novelas hoje, é muita violência, muito assunto, muito sexo, muito assunto que não tem nada a ver, querendo mudar, né, o nosso modo de ver as coisas, né, querendo impor outros valores, a inversão de valores. Então que a gente tome cuidado com isso, né, que a gente lembre daquilo que eu falei, né, passarinho que anda com morcego acaba dormindo de ponta cabeça. Tá bom, queridos? Então que a gente hoje, nesse domingo, a gente pare um pouquinho, a gente reflita e a gente ponha nos eixos a nossa conduta, né? Somos de Deus, né? Não somos do mundo. Procuramos cada vez mais as coisas de Deus, queremos agregar à nossa vida as coisas de Deus e, consequentemente, vamos deixando as coisas do mundo de lado. E as companhias, os costumes também têm que ser mudados. A gente precisa mudar, a gente precisa focar em Deus, focar em Jesus, né? E escolher sempre, sempre esse lado, e abandonando, deixando as coisas do mundo. As coisas do mundo ficam no mundo, as coisas de Deus pertencem a nós. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Desculpa, passou um pouco hoje o tempo, 12 minutos já. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas, e essas decisões nos aproximem cada vez mais de Deus, que nos aproximem cada vez mais da salvação, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, deixe a sua pergunta, a sua sugestão, e amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, grande abraço, sejamos hoje melhores do que nós somos ontem, e Deus abençoe a todos, nos dando um domingo abençoado, repleto de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Tchau, queridos, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.